Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande iniciarmos essa live. É um evento do IBDFAM promovido pela Comissão de Inclusão Social e Defesa da Pessoa com Deficiência, presidida atualmente pela doutora Edilane Amparo, que tem feito um belíssimo trabalho e tão cuidadosamente trouxe as maiores autoridades do tema para a gente hoje debater, e é um assunto que tem muitas hoje, né, está sendo debatido com intensidade devido ao rol taxativo aí da ANS decidido recentemente pelo nosso Superior Tribunal. Nós estamos aqui presente com o nosso doutor Flávio Melo, goiano, atualmente juiz em Porto Velho de Rondônia. Também com o doutor Levi Rafael, advogado e superintendente do nosso PROCON, que abriu aí um caminho tortuoso, mas com muita coragem para tratar do tema, junto aos maiores prestadores de serviços do plano de saúde. Estamos aqui com a doutora Edilane, nossa presidente da Comissão de Inclusão Social, e advogada em Goiânia, e também o doutor Cleito, membro do IBDFAM e da Comissão de Inclusão Social. Assim, quero passar a palavra à doutora Edilane para suas considerações iniciais. Edilane, o áudio. Boa noite a todos. Eu agradeço a todas as pessoas que estão assistindo, aos palestrantes aqui presentes, o doutor Levi, o doutor Flávio, o doutor Cleito, e estamos tendo a oportunidade de falar sobre um tema de suma importância, né? Que é a obrigatoriedade da cobertura de tratamento especializado para pessoas com autismo e outras limitações. Esse direito, ele já é previsto na Constituição Federal, ali no artigo 196, que eu vou passar a citar para ver a proteção que essas pessoas já têm. Então, é um direito que já é linkado na lei e pela maior lei, que é a Constituição Federal. Ali reza: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que sirvam à redução de doença, de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, tem a Lei 12.764, que foi de dia 27 de 12 de 2012, que instituiu
a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Estabelece em seu artigo 3º, inciso 3º, que são direitos das pessoas autistas: acesso às ações e serviços de saúde, com vista à atenção integral às suas necessidades de saúde, a linha A, incluindo o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, a linha B, atendimento multiprofissional, e a linha C, a nutrição adequada, a terapia nutricional, os medicamentos, informações que auxiliam no diagnóstico e tratamento. Então, pessoal, esses direitos já estão previstos na Constituição Federal, bem como em lei. O que ocorre? Para as pessoas que necessitam alcançar esse direito, elas trilham um caminho longo, né? Que aí vem o juiz de primeiro grau que vem concedendo liminar para que essas pessoas tenham acesso a tratamento adequado prescrito pelos médicos, que ali atendeu a pessoa com a diagnóstico e a limitação que se refere a ela. Mas o que ocorre? Muitas das vezes são direitos limitados e são direitos impedidos. Agora, vejam bem, são direitos que já são previstos. Será porque tanta dificuldade em alcançar? Então, a luta nossa, isso eu falo de toda a sociedade, das instituições, dos magistrados, daí do superintendente do PROCON, dos advogados e de todos nós, é unir e fazer para que esses atendimentos adequados cheguem a essas pessoas que necessitam. Por quê? São pessoas, não são objetos. Elas precisam de tratamento no tempo adequado para que elas, quando diagnosticadas, desenvolvam e têm direito a uma saúde, que seja física, que seja mental. É direito constitucional, ou seja, são cláusulas que não deveriam ser limitadas, porque são cláusulas pétreas. Mas o que ocorre na prática é muita luta. Todos vocês viram o julgado do rol taxativo do STJ, que é um tema, é um outro tema, um assunto para outro tema, mas a luta continua. Então, nós temos que direcionar essas pessoas os profissionais são multidisciplinares para que tenham tratamento adequado. É direito. Pronto, está na Constituição Federal. Tá? Então, eu iniciei a minha fala mostrando que já é direito. Tá? Não precisa legislar, não precisa criar. Os direitos já estão elencados na Constituição Federal, que é uma lei maior, bem como em lei. Tá? Dito isso, eu vou passar a palavra para o doutor Flávio, que é um juiz de direito muito militante no assunto, é juiz da comarca de Porto Velho, que vai adentrar mais sobre o tema. Muito obrigada, doutor, é com o senhor. Obrigado, doutora Edilane, doutora Milena, e saúdo também aqui os demais, doutor Levi, doutor Cleiton, e a todos os que nos ouvem aí pela rede mundial de computadores, pela internet, de um modo geral. Dizer que é uma honra, uma satisfação estar aqui, esse instituto, falando sobre um tema tão sensível e, ao mesmo tempo, tão relevante. Difícil e nos cabe uma responsabilidade muito grande. Falar, e digo isso como magistrado, né, depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Mas eu costumo dizer que a gente não pode encarar as coisas como se ali fosse o fim, mas o começo, né, para um desafio novo, para uma releitura nova. Foi assim que eu encarei a partir do momento em que recebi o diagnóstico do meu filho. Eu acho que é assim que devemos encarar também o diagnóstico, ou melhor,
a leitura de interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça. O tema de nossa conversa hoje, da nossa live, falando sobre a obrigatoriedade da cobertura, é de toda sorte bastante pertinente para que nós possamos, de certa maneira, acalentar muitas pessoas que estão aí angustiadas, né, querendo saber um norte daquilo que devem fazer ou daquilo que podem fazer. Muitas pessoas acharam que o jogo já estava perdido, que deveriam jogar a toalha. Creio que não. Não sou eu que vou dar a palavra final, né, nesse assunto, mas eu vou trazer um pouco das minhas considerações e leituras que eu fiz a respeito do assunto. Eu vou tentar aqui apresentar aqui uma... Está aparecendo aqui a live? Está aparecendo? Sim, está sim. Né? Tá. Então, o STJ, eu fiz aqui de início duas notícias que me impactaram bastante. Trouxe aqui até uma citação dos sites que noticiaram algo a respeito a partir do julgamento do STJ. Uma, cujo título era a decisão entre a vida de um cidadão e o entendimento do STJ, e o outro sobre um comentário, né, sobre uma matéria que a Unimed do estado de Minas Gerais havia feito, segundo a matéria, comemorando a decisão ali do STJ, como se fosse uma vitória para o plano de saúde. Nesses dois momentos aqui, a gente percebe situações totalmente díspares. Numa, você verifica o quê? E esse antagonismo reflete a necessidade de averiguarmos se a decisão do STJ levou em consideração o direito fundamental da pessoa humana aqui, do cidadão, à luz da Convenção de Nova York, e que, por sua vez, foi incorporada ao direito brasileiro, né? Tudo em sintonia com a Constituição e de 2015 para cá com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A outra matéria, quando trata dessa informação, que inclusive foi retratada pela Unimed daquele estado, dizendo que a comemoração se dava porque eles poderiam agora ter argumentos para legitimar as decisões já outrora, né, com relação a negativas pela questão de não estar coberta pelo plano de saúde ali, no que se refere aos métodos de tratamento. Bom, o STJ já sinalizou, né, eu vou me limitar a não comentar essas matérias, mas são matérias totalmente díspares que chocam um pouco pela necessidade de compreender melhor. Nós precisamos, antes de falar sobre o assunto, compreender para que não possamos ser levados a erro ou levar informações errôneas para as pessoas que estão dependendo disso daqui. Nós temos, né, como já disse a doutora Edilane, diversos regulamentos. Eu fiz questão de trazer aqui apenas para título de justificar as minhas conclusões. A Convenção das Pessoas com Deficiência, no artigo 25, trata do direito à saúde. E, nesse aspecto, a proteção não encontra guarida a limites estabelecidos por questões contratuais, que, obviamente, têm seus amparos legais, têm suas previsões legais, têm os princípios que regem as relações contratuais, mas, de outra sorte, o direito à saúde deve ser garantido, independentemente dos níveis e da complexidade, como assim prevê esta convenção. Na Constituição, isso vem muito claro também. O nosso direito brasileiro é muito rico no que se refere à tutela desse direito. A saúde, no artigo 196 da Constituição Federal, e por sua vez, no artigo 198, diz lá, é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Me chama a atenção aqui duas expressões muito importantes: acesso universal e igualitário. Nesse ponto, eu me apego para ler a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Igualitário aqui, para dizer que não há distinção nem de pessoas, nem de aspectos, nem de diagnósticos, como diz a Convenção e a Lei Brasileira de Inclusão, em todos os níveis de complexidade. E para isso, todos, né, e para todos, devem ser garantido essa proteção. De alguma maneira, os planos têm que estar ajustando as suas relações, os seus equilíbrio atuarial, financeiro, a essas recomendações que, diga-se de passagem, são imperativas para que haja uma efetiva garantia da dignidade da pessoa humana. O Estatuto da Pessoa com Deficiência diz, no seu artigo 18, é assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade. Ora, não há aqui margem para dizer em quais situações não se deve cobrir, muito menos por que não cobrir. Ora, é estranho quando eu verifico operadores de plano de saúde que cobrem determinadas terapias e outras não. Aí pergunto eu, se a regra do jogo é a mesma, por que isso? À luz do que estabelece o Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência, não há essa margem. E o artigo 20 remete às operadoras essa obrigação aqui, que está judicializada, né, embora já decidida pelo STJ. Trouxe um título de uma matéria aqui muito interessante, inclusive, já comentando aqui a decisão do STJ, e um ponto que me chama muita atenção, que eu vou me limitar a esse por conta do nosso tempo, a matéria diz o seguinte: rol da ANS é taxativo com possibilidade de cobertura de procedimento não previsto na lista. Ministro Cuevas, do STJ. Nós tínhamos uma disparidade, né, entre várias decisões do STJ. De um lado, né, o ministro Salomão, de outro lado, o voto ali da ministra Nancy Andrighi, e a partir do voto do ministro Cuevas, do STJ, né, prevaleceu ali a votação pelo rol da taxatividade a partir do voto do ministro Salomão. Mas é importante que um destaque aqui para nós não entendemos isso como um fim do túnel e muito menos como algo que deva nos desanimar. Veja só, para o magistrado, o modelo de saúde suplementar adotado pela legislação brasileira é de um rol taxativo mínimo. Ora, isso, ao meu sentir, já não estabelece que as portas estarão fechadas, como se aventou dizer no primeiro momento, com relação a que, a partir de então, ou seja, doravante, o rol sendo taxativo, não haveria mais cobertura para o método ABA. Inclusive, né, a rigor, penso, né, pela leitura da última resolução da ANS, que ele está lá, né, inserido. Isso é discutível, mas há muitos que entendem nesse sentido. Continuando, devendo o consumidor ser esclarecido dessa limitação em todas as fases da contratação. Aí cabe à operadora fazer isso. Se ela não o fizer, ela abre margem para que o consumidor venha dizer: olha, eu não tive isso. Portanto, a minha situação merece ser tratada como exceção. E lá diz, e da execução dos serviços para, assim, decidir entre as opções disponíveis no mercado. Como que eu vou, né, como consumidor, poder decidir isso? E no voto diz lá a possibilidade do aditivo, da contratação, enfim. Se eu não tive esse esclarecimento, isso é direito fundamental. O consumidor tem esse direito na sua contratação. Entretanto, o ministro Cueva apontou que essa posição não deve ser considerada absoluta. Ora, senhoras e senhores,
Se não é absoluta, como é que eu posso dizer que o rol taxativo vai limitar? Principalmente falando em termos de terapia ABA. Obviamente que há, né, limites a partir da decisão, mas eu não vejo que esses limites possam alcançar o ABA a partir da premissa de que o ABA não há um método que possa comparar com ele. Qual é a base científica, a partir do voto, que possa comparar esse ABA com outro método para eu decidir que esse pode e esse não pode, que esse está coberto e esse não está coberto? Não há. Se nós fizermos uma leitura do voto, nós vamos verificar que esse ponto deu margem favorável ao consumidor. Então, ao meu sentir, isso é motivo de nós trazermos algo de esperança para as pessoas que estão a depender dessa resolução. E aí, eu trouxe aqui apenas um breve resumo, né, que está amplamente divulgado na internet sobre o entendimento do julgamento desse rol no dia 8 de junho passado, né, onde ele fala aqui, principalmente, né, que ao que espantou muita gente foi exatamente o item 2 aí, ó. A operadora de plano de saúde, de plano ou seguro de saúde, não é obrigada a arcar com o tratamento não constante do rol do INSS. Se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, já incorporado o rol. Aí vem a pergunta, qual é esse procedimento? A operadora tem que dizer. Se ela dizer e me comprovar, aí eu vejo que o consumidor talvez não tenha como alcançar, não sei, contratando um aditivo. Mas se a operadora não tiver como me comprovar cientificamente, e nós sabemos que o ABA tem comprovações já, inclusive artigos da USP, de vários estudiosos, como é que eu posso dizer, à luz desse acórdão, desse voto, que não há cobertura, que não há o alcance para as pessoas que estão reivindicando a cobertura do ABA? Elas vão ser alcançadas. Elas têm que ser cobertas, têm que ser garantidas. Não há como dizer o contrário aqui. Eu creio que o voto do ministro Cuevas foi um voto de temperança, porque ficou de um extremo ao outro o voto do ministro Salomão e do outro lado o voto da ministra Nancy, que foi um voto exemplar, o voto da ministra Nancy. Não desqualificando o voto do ministro Salomão, mas é claro que verificando a questão à luz dos direitos fundamentais, mas aí veio esse voto aqui, um voto temperança, né, que eu costumo dizer aqui, para mediar essa solução. Que aqui, ao meu ver, é o caminho que nós devemos nos agarrar para sustentar que sim, que há possibilidade sim nessa cobertura, que há possibilidade desse direito ser garantido e que ele pode ser garantido sim, porque não há outro parâmetro para você comparar. E aí a operadora, em outras palavras, tem que cobrir, tem que assegurar, porque o rol taxativo, como se diz aqui, a partir desse julgamento, não é absoluto. Se ele não é absoluto, ele cabe as exceções, e essa é uma que eu acabo dizendo. Eu creio que o meu tempo já está se aproximando aí dos 15 minutos. Eu queria deixar os meus agradecimentos, as minhas considerações finais. Eu sei que, como a gente dizia no nosso bate-papo preliminar, são muitas coisas para dizer, muitas. Eu falaria aqui horas e horas aqui, assim, não só pelas agradáveis presenças, né, dos colegas aqui, pelo tema que eu sou apaixonado desse tema aí. Já fiz outras lives sobre o rol da ANS, sobre essa discussão do direito à saúde. Tem meus 2 canais aí, YouTube, né? Direito e Inclusão, Dr. Flávio Henrique Melo, e Direito e Inclusão Flávio Melo no Instagram, e eu faço isso como uma bandeira social, uma bandeira de inclusão realmente dessas pessoas que tanto precisam e tanto merecem do nosso olhar, do nosso cuidado aí. Então, agradeço imensamente e devolvo a palavra à doutora Edilane, à doutora Milena, para continuidade e coloca à disposição para posteriormente eventuais perguntas. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, doutora Edilane. Sim, agora a gente vai passar a palavra para o doutor Levi.
que também teve uma atitude aí que nos orgulhou muito. O doutor Flávio também, embora esteja lá em Rondônia, é goiano, e o doutor Levi, que teve uma atitude aí que nos orgulhou e amparou essa luta. Então, a palavra é com o senhor, doutor. Boa noite a todos os meus colegas aqui, doutor Flávio, doutora Edilane, Milena, enfim, todos que estão acompanhando aqui. O meu nome é Levi, eu sou advogado de formação e estou superintendente do PROCON estadual aqui do nosso estado de Goiás. E esse tema chegou até mim, foi a primeira agenda oficial que eu tive. A representante das mães me encontrou pela internet no dia da minha nomeação e, obviamente, falar, pelo amor de Deus, nos atende. E aí foi que eu fui ver e me inteirar do tempo. Apesar de ter pessoas no meu seio familiar, né, com TEA, com os mais altos graus, eu confesso que eu não sabia da dimensão que esse assunto se tornaria. Eu não sabia o quanto as famílias, quantos pais e quantas mães sofriam com essa causa. E aí, doutor Flávio, a primeira ação que eu tive foi me debruçar, né? Aqui como superintendente do PROCON, a gente funciona como magistrado e como assessor de juiz que fui, aprendi a me debruçar realmente no tema, por entender que eu não tinha capacidade técnica, né, de decidir, mas me debrucei no tema a fim de realmente aprofundar e garantir que o direito do consumidor, né, seria cumprido aqui no estado de Goiás. E dentro do processo administrativo que nós instauramos contra os dois principais planos de saúde, existiam 5 pontos. 4 relacionados efetivamente ao TEA e 1 ao SAC. E como os outros temas, como o doutor colocou, né, por exemplo, o ABA, um ponto controverso é o seguinte: o ABA é uma ferramenta ou o ABA é um método eficaz do tratamento? Porque se o ABA ele for uma ferramenta, dentre outras existentes, capaz de proporcionar aos usuários do plano de saúde o tratamento adequado, então, se os profissionais das operadoras não estão aptas, né, a desenvolver o ABA ou não têm aptidão técnica para exercer o ABA, então não há defeito na prestação do serviço do ponto de vista consumerista. Contudo, se o ABA for um método científico capaz de comprovar, obviamente, ser um caminho adequado do tratamento, e se esse método não está sendo seguido, então a gente entende que houve um defeito na prestação de serviço e, portanto, passível das sanções. E fato é que nós fomos o primeiro PROCON do Estado, né, de todos os 27 estados da Federação e Distrito Federal, a autuar os planos de saúde em decorrência da má prestação de serviço e de outros assuntos relacionados ao TEA. Confesso que foi uma bomba que caiu no Estado, na cidade, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista administrativo dos respectivos planos de saúde. Imediatamente, meu telefone começou a tocar e pessoas querendo entender como que foi essa multa. A multa foi de R$ 4.650.000 para cada um dos planos. Então, é um valor considerável. E aqui, doutor Flávio, como eu não tenho a obrigação de fazer, eu não tenho o poder mandamental que Vossa Excelência tem, a gente usa das ferramentas que, na qualidade de polícia administrativa, nós temos, e uma delas é a multa. Então, as autuações do PROCON, né, dado, obviamente, o poderio econômico dos respectivos planos de saúde, foi realmente uma multa aí de proporções a fazer com que eles sentissem que agora no PROCON estava alguém preocupado com a causa, de que agora aqui na Superintendência do PROCON Goiás estava alguém que parou e olhou para essa situação. E nós não paramos por aí. Eu desdobrei esse procedimento administrativo em outras frentes, né? Ora eu sou magistrado aqui, doutor Flávio, ora eu sou delegado que investiga como se o nosso processo administrativo fosse um verdadeiro inquérito, porque eu quero ir a fundo
para entender realmente os meandros dos planos de saúde. E aqui em Goiás nós tivemos, talvez você que esteja nos assistindo aí de outros estados, os mais diversos problemas. Por exemplo, a ausência de comprovação técnica de que os profissionais que estavam atendendo nas clínicas credenciadas estavam aptas, ou seja, elas tinham o domínio do ABA. Esse foi um dos pontos. Segundo ponto, é bem verdade que os médicos, e aí eu concordo com o Dr. Flávio, que os laudos precisam ser melhores tratados a fim de fazer com que as autoridades apliquem de forma eficaz, tanto nós aqui da Polícia Administrativa, do PROCON, quanto, obviamente, quando isso chega às barras do Judiciário. Porque, por exemplo, nós tínhamos laudo aqui de que as terapias deveriam ocorrer 40 horas semanais. Então, era como se a mãe ou o responsável por essa criança passasse o mesmo período de um trabalho, de um trabalhador, de segunda a sexta, das 8 às 18, dentro de uma clínica. Então, nós entendemos que isso aqui é um ponto fora da curva, que merece ser tratado, né? Mas encontramos também várias irregularidades, como, por exemplo, as horas das terapias. As terapias giram, em média, 50 minutos, e as terapias que estavam sendo praticadas eram de, no máximo, 30 minutos, as terapias, descumprindo tanto uma ordem de um laudo médico, quanto, efetivamente, fazendo com que o consumidor fosse lesado. Então, um outro ponto que merece, obviamente, um pouco de atenção diz respeito sobre a qualidade técnica das pessoas que estavam atendendo. Isso porque é bem sabido que os planos de saúde, ao credenciar um profissional, seja ele da fonoaudiologia, da psicologia e de outras áreas afins, né, que compõem o time multidisciplinar, ela acaba, de certa forma, pagando bem menos do que uma consulta particular. Isso fez com que, ao nosso ver, caísse a qualidade, né? Então, juntando todo o arcabouço, nós temos, então, a ausência dos profissionais que comprovam que dominam o método ABA, temos, por outro lado, profissionais, não desmerecendo as classes, mas profissionais pouco qualificados, dado o valor, porque todos nós sabemos que os profissionais qualificados custam. Nós, advogados, dada a nossa capacidade técnica e poder, né, de êxito nas ações, nós temos um preço, e é bem verdade que aquele aluno que acaba de sair da faculdade para entrar no mercado de trabalho acaba praticando um outro preço, né? Então, o que nós enxergamos é que qual é o papel do PROCON agora, a partir do momento em que há o rol taxativo. A gente até comentava extra live de que agora as demandas cessariam, as demandas elas passariam a frequentar menos o nosso órgão. Mas fato é que o Dr. Flávio trouxe algo interessante, principalmente lá no item 2 do slide dele, né, onde as operadoras elas devem ofertar sim ao plano de saúde, primeiro, esclarecer sobre todas as limitações, e aqui eu abro um outro questionamento, Dr. Flávio, que pode chegar. Os planos que já estão em andamento, né, os planos que já estão em andamento de 2, 3 anos, né, eles serão mudados agora, né, abruptamente? Então, até hoje, as mães tinham o tratamento, agora, então, não tem mais? Esse é um ponto. Segundo, os novos planos, sim, deverão trazer de forma explícita todas as limitações inerentes aos tratamentos, sob pena, é bem verdade, de induzir o consumidor a erro, e aí, nesse caso, o PROCON atuaria de forma contundente. O outro ponto ainda que merece destaque é, obviamente, com relação ao ABA, né? Depois quero me aprofundar com o Dr. Flávio, por entender que ele avançou um pouco mais nas pesquisas do que eu, justamente para que eu esteja convicto de que o ABA não é apenas uma ferramenta. O ABA é um tratamento específico capaz de proporcionar um tratamento adequado às crianças autistas. Eu acho que esse é o ponto, né? E, obviamente, as empresas, as operadoras vão espernear em todas as esferas do judiciário.
E aqui em Goiás eu fiz um trabalho, doutor Flávio, com todo respeito à magistratura, no sentido de sensibilizá-los, no sentido de alinhar com ele os entendimentos, para que quando chegue o assunto, a gente não tenha um trabalho perdido que foi feito aqui no PROCON, né? E para que esse tema passe realmente a frequentar as mesas de estudos dos nossos magistrados, para que eles possam definir, assim como o senhor tem feito, definir com segurança e, acima de tudo, o nosso objetivo é sempre buscar a justiça e aqui, na qualidade de superintendente do PROCON, buscar amplamente as defesas do direito do consumidor. Então, eu finalizo as minhas palavras dizendo que tem sido desafiador enfrentar esses grandes grupos econômicos. Nós sabemos que, infelizmente, houve um lobby a ponto do Dr. Flávio trazer matérias de plano de saúde comemorando, né, o que, para meu ver, é ultrajante. Mas nós não vamos, eu concordo também, esse apenas não é o fim da linha. Naquilo que depender de nós, eu vou sugerir na nossa próxima reunião nacional para que os PROCONs estejam alinhados nesse sentido, dos 27 estados da federação, porque é preciso dar uma resposta à altura. Nós precisamos instruir os nossos superintendentes. A dificuldade é que o nosso cargo é transitório, né? Hoje eu estou superintendente, amanhã, com uma possível mudança de governo, pode ser que eu não continue. E isso acaba voltando à estaca zero. Por isso que eu, entendendo esse caráter de transitoriedade do meu cargo, eu tive isso como missão e quero levar até o último dia da minha gestão aqui toda essa problemática para frente e, obviamente, construindo a quatro mãos com os institutos, como o IBDFAM, construindo com as comissões da OAB, construindo com colegas juristas, como o Dr. Flávio, enfim, construindo as soluções a quatro mãos para que a gente deixe um legado na vida de tantas pessoas. Devolvo a palavra ali para a doutora Edilane. É exatamente isso, doutor. Estamos juntos na luta e contamos com o senhor, com a coragem e esse brilhantismo que o senhor teve em olhar para esse lado e agir, né? Tomar uma atitude que veio a calhar com a situação da sociedade que está vivendo, né? E citando aqui, o senhor deve ter recebido visita de várias mães autistas, né? Esclarecendo o sofrimento que elas passam para atingir um direito que já é resguardado em lei e na Constituição Federal. Dito isso, eu passo a palavra para o doutor Cleito, que é um advogado militante brilhante na área, milita muito no assunto. Então, é com o senhor, doutor. Boa noite a todos. Doutora Edilane, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, a IBDFAM Goiás, do qual faço parte da comissão, pelo convite, estou honrado de estar participando desse bate-papo, desse esclarecimento. Gostaria muito de estar tratando o nosso tema com uma decisão do STJ direcionando para uma manutenção do rol exemplificativo, porque nós que militamos na área, né, estamos nas trincheiras, nós sabemos muito bem qual que foi a dificuldade imposta nessa decisão. Então, só terminando aqui os agradecimentos, parabéns, doutor Flávio, pelo apoio, pela diretriz nessa causa. Doutor Levir, então, parabéns, superintendente, pela ajuda, pelo apoio, né, que nós podemos hoje contar aí com o PROCON. Bom, o nosso tema, como bem abordou o doutor Flávio, ele é um tema muito sensível, porque quando nós falamos de tratamento adequado, tratamento especializado para crianças, para pessoas com autismo ou com qualquer outra limitação, nós estamos falando de, além de garantias, doutores, constitucionais, nós estamos falando de chance, nós estamos falando de
qualidade de vida, não apenas para a criança, para a pessoa, mas para a família. Então, hoje, quando nós falamos de tratamento adequado, aí nós podemos contar hoje com o ABA, uma evidência científica, dos seus métodos, e isso é facilmente comprovado. Nós estamos falando de tentar colocar à disposição das famílias, das pessoas com autismo, uma chance próxima à normalidade, uma condição de vida melhor. Então, quando nós falamos e abordamos tratamento especializado, nós estamos falando exatamente disso. E quando a gente vai para o outro lado, aí nós estamos falando e questionando, né, as questões da limitação, é exatamente a perda dessa chance. E as consequências nefastas disso na vida dessa pessoa, né? O voto, a decisão do STJ em si, sobre o nosso tema, colocou uma dificuldade, uma barreira desnecessária. Porque, veja, como a gente estava conversando no bate-papo anterior, pelo menos nas ações em que o escritório conduz, nós não temos ali nenhuma ação, nenhum processo que requeira um tratamento adequado para criança com paralisia, para criança com síndrome de Down, para criança com autismo, onde não se tem um laudo específico, um laudo de especialista. Na verdade, nas nossas ações, eu não trago apenas um laudo. Eu trago 2, 3 laudos de especialista. Mas é claro, aí nós estamos falando de um ponto importante que o Dr. Flávio tocou e que, a meu ver, faltou e muito para o STJ, que é a desinformação, a falta de informação sobre o tema, sobre o assunto, para hoje termos uma decisão nesse sentido. Então, eu estou querendo dizer é que processos bem instruídos, ações, petições bem fundamentadas, garantiam, né, colocava à disposição das famílias, das pessoas com essas limitações, o tratamento adequado. Obviamente, o judiciário, como o doutor Levi até comentou, pegou, né, um caso em que, nossa, o laudo genérico, eu não tenho segurança, é um dos primeiros pontos, e os clientes do escritório estão assistindo, um dos primeiros pontos que eu toco com a família é um laudo adequado, é um laudo específico de um especialista. Para quê? Para eu exatamente justificar para a justiça o porquê que eu estou precisando daquele tratamento. Então, não estamos falando aqui, e aí fazendo um paralelo, um paradoxo da decisão do STJ, já não se tinha no judiciário pedidos indiscriminados e não fundamentados, solicitando esses tratamentos, requerendo esses tratamentos. Então, o judiciário, como um órgão de critério que deve ser, e nos casos em que não se tinha essa segurança, não se tinha as liminares, não se tinha as decisões. A operadora de plano de saúde não era compelida a garantir um tratamento de uma forma, né, irresponsável. Além da questão do laudo, nós também já, né, instruímos, os processos devem ser instruídos com a solicitação operadora. Então, assim, os processos que requerem esses tratamentos adequados, doutora Edilane, não são processos que são, né, protocolados na justiça de uma forma a colocar o plano de saúde na desvantagem que eles alegam que ficam. E sobre isso tem vários pontos.
Doutor Flávio, doutor Levi, trouxe a questão da legislação. Nós não estamos falando nem de garantia constitucional. Vamos no Estatuto de Pessoas com Deficiência, cujo artigo 20 o doutor Flávio trouxe. Olha essa garantia de tratamento, de diagnóstico precoce, de tratamento especializado com equipe multidisciplinar. Infelizmente, o que nos leva à frustração é que parece que nós não estamos. Primeiro que existe uma carência no judiciário de pessoas, e aí eu parabenizo o doutor Flávio, de pessoas afeitas, habilitadas, aptas para essa questão de direito à saúde. Esse é um ponto muito sério. Porque nós temos hoje, nós vamos para a sustentação oral, para as defesas, né, onde temos ainda posicionamentos de que esses tratamentos são solicitados e requeridos a bel prazer, à vontade das famílias, dos pais, e não é por esse lado. A garantia desses tratamentos, ela existe por lei específica e constitucional. E outro ponto, até o dia 8/6, a posição majoritária do STJ era pelo rol exemplificativo. E vou falar um dos fundamentos. O primeiro deles é que, se existe cobertura contratual, e está lá, se existe no seu contrato a cobertura, que é outro ponto que a gente traz com muita ênfase nas manifestações, é a garantia de contrato, de cobertura da doença. Se está no seu contrato garantia de cobertura de doenças do CID-10, existe a previsão, e se eu falar de autista, eu nem precisaria citar, se formos colocar a legislação, essa previsão de contrato, mais invocar a lei especial, mas existe a previsão. Por que eu limito? Por que eu tenho que limitar o tratamento que já é indicado por um especialista? Porque se não é um tratamento que não é indicado por um especialista, se não é um laudo criterioso, a justiça só tem que negar mesmo. Porque realmente o judiciário não tem a segurança que ele precisa ter para garantir esse tratamento. E qual é o profissional apto a isso? É um médico assistente. Então, assim, nós precisamos tirar as coisas... esse voto do STJ, nós precisamos trabalhar, porque, como disse doutor Levi, doutor Flávio, e eu concordo no ponto, o jogo não acabou. Né? Existe uma luz no fim do túnel. Mas nós precisamos, doutor Flávio, trabalhar com o judiciário, um amadurecimento técnico e jurídico o senhor tem. Porque eu sou muito honesto e sincero. Nós ainda não temos essa aptidão, nós não temos esse olhar para essas garantias. Nós precisamos trabalhar essa informação, essa conscientização. Precisamos apurar a instrução desse processo. Precisamos trabalhar essas exceções, né? Os processos que estão em andamento, as liminares, até sentença, calma, não tem um cancelamento automático desses tratamentos que já estão sendo garantidos pelas decisões judiciais, né? Obviamente, o plano de saúde virá no processo, trazer a sua manifestação, a sua justificativa de negativa, com base nesse precedente. E aqui é bom esclarecer para as pessoas, para as famílias, se trata
de um precedente. Realmente existe, né, uma orientação para que os juízes, os tribunais estaduais sigam a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre determinado tema, isso. Mas não, neste caso específico, sobretudo, não há uma vinculação. O magistrado tem ali, com base na fundamentação, com base no que é, né, colocado para ser julgado, a sua autonomia, o seu livre convencimento para posicionar sobre o tema. E daí, então, ou seguir pelo entendimento, ou manter uma decisão anterior que já era favorável para o tratamento. O que nos entristece com tudo isso é que parece que a gente está debatendo aí questões terminológicas. Parece que nós não estamos conseguindo nos fazer compreendido pelo significado da coisa. Veja, se eu tenho lá na lei que criou a ANS, a 9961, no seu artigo 4º, onde estabelece as competências da ANS, a obrigatoriedade ela elaborar rol com referências básicas. Será que a gente precisa explicar o que são referências básicas? Será que referência básica se confunde com taxatividade? Mas será que é isso que nós não estamos compreendendo? Gente, se na própria lei da ANS está falando que as resoluções, que as indicações, que o rol, ele é um norte, ele é uma garantia, e isso vem no voto. Garantia mínima. Ora, o que significa garantia mínima? Qualquer outra coisa menos taxatividade. Essa premissa não se aplica no caso. E isso nós estamos falando de legislação que criou, que estabeleceu, e aí sim o estabelecimento dessas competências é taxativo. Ou seja, ela não pode ir além do que está previsto na sua legislação de criação. Então, hoje, a dificuldade é muito grande, porque na prática, e o que já chegou até mim de uma semana, menos de uma semana para cá, já é operadora comunicando suspensão de tratamento por e-mail, né? Família já chegando pessoas de operadora de plano de saúde já querendo retirar oxigênio de criança, algum tipo de tratamento. Isso não é terrorismo, não, gente. Isso é realidade. Isso é realidade. A ministra Andria, ela foi muito feliz no voto dela, mas muito. Falei, olha, nós já não autorizamos tratamento de forma discriminada. Nós já estabelecemos os critérios. Então, não é todo e qualquer tratamento que o judiciário autoriza para aqueles que precisam, em específico. Acontece que, se eu coloco taxatividade, eu legitimo o plano de saúde a negar um tratamento adequado, indicado por um especialista, para o médico assistente, que seria ali a única condição de recuperação, de reabilitação, de qualidade de vida para essa pessoa. Não estou mencionando nem a urgência e a emergência. Sobre taxatividade, nós temos um ponto que nós precisamos e o que a gente vai enfrentar. Aliás, é uma coisa que não temos na prática, quando nós vamos buscar esses tratamentos, chama-se tempo. Tempo. Nós não temos esse tempo para trazer, entendeu? Para justificar essas exceções, esse formato que agora foi estabelecido. Né? Então, acredito que nós vamos continuar lutando.
sobre tratamento, sobre o nosso tema. As famílias, agora mais do que nunca, precisam estar bem orientadas. Busque um profissional com experiência para poder conseguir a documentação necessária. Agora, os relatórios com as evidências e tudo mais, ter esse cuidado para que realmente tenha-se uma chance de garantia de receber esse tratamento. Com essas considerações, eu finalizo, doutora. Muito obrigado, doutor Cleiton. Chegamos agora no nosso encerramento. Foi, com certeza, uma noite de muito aprendizado. Muita gratidão aos palestrantes por passar tanta informação. Há necessidade de discutir esse tema. A doutora Edilane, nossa presidente da comissão, trouxe um fã-clube. Edilane, aqui nos comentários do chat, muito comentário carinhoso, e principalmente pela forma como você cuida dos seus clientes, a forma como você tem exercido a sua advocacia. Né? Teve um comentário aqui que disse que o seu coração é enorme, que você foi muito significativa na vida da pessoa. Então, parabéns por ser assim, Edilane. A gente tem esse presente no IBDFAN, que é tê-la na presidência dessa comissão tão importante. O doutor Flávio Melo foi cirúrgico na palavra e temos muito, muito mesmo que aprender com o doutor Flávio Melo. Doutor Levi, queremos parabenizá-lo pelo trabalho junto ao PROCON de Goiás. O senhor abriu portas que ninguém pensava em abrir, né? E hoje é um símbolo aí de defesa da nossa luta, desses direitos. Continue essa pretensão de levar aí aos 27, né, PROCONs. Vamos juntos, conte com o IBDFAN. Doutor Cleito, muito sensível, muito assertivo nas suas colocações, doutor Cleito. Ainda temos aí um caminho. A gente sabe que essa decisão do STJ não obriga, né, as demais instâncias, e também sabemos que tem a ADIM ainda no STF, né? Então, vamos juntos aí, que realmente pegou todos nós de surpresa, de um lado negativo, né, essa decisão do STJ, mas não é o fim, é um ponto e vírgula. Temos aqui no chat pergunta dos participantes. Eu vou direcionar aos palestrantes, quem se sentir, né, mais ao tema, para responder. O senhor Elson Basto, ele pergunta se a terapia ABA é fornecida pelo SUS. E se não for, se é possível judicialmente pedir o custeio pelo Estado do tratamento. Bom, é possível sim, vou começar do fim para o começo, né? É possível sim buscar o custeio judicial desse tratamento. A garantia do método ABA, ele é garantido a todos os níveis de saúde. A Constituição, ela não traz uma distinção em relação à iniciativa pública ou à iniciativa privada. Da mesma sorte, a Lei 12.764, no seu artigo 2º, que fala do Sistema Único de Saúde, é a lei que regula a política pública de proteção à pessoa com autismo, e a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Em todos esses dispositivos, nós temos essa garantia, que quando não atendida, a judicialização, sim, ela pode ser um caminho para que esse direito seja ofertado à pessoa que demandar, tiver o laudo, né, devidamente instruído para esse pedido aí. Muito obrigada, doutor Flávio. E para finalizar, temos mais uma pergunta da senhora Maria Gabriela Carvalho. Ela pergunta se os planos de saúde eles deveriam reembolsar integralmente o tratamento para as pessoas com TEA. Doutor? Eu? Posso ser? Pode responder para a gente, doutor Cleiton? Sim, sim. Quem perguntou mesmo? Só para responder. Foi a doutora Maria Gabriela Carvalho.
Tá, doutora Maria Gabriela, esse inclusive é um outro tema bem acalorado, um tema bem interessante até para a gente tratar. Eu tenho uma live em específico que são exatamente a questão desses reembolsos. Bom, sobre a questão do reembolso, nós temos que analisar três critérios básicos, três premissas básicas. A primeira delas é, se você faz o requerimento, aí vamos colocar a UTEA, para algum tratamento específico, e o plano de saúde, a operadora não tem credenciado, né? Se trata de uma cobertura contratual, e porventura a operadora não tem o credenciado apto àquele atendimento ou procedimento, então aí o usuário é levado a procurar um especialista particular, e nesse caso, o reembolso, né? Tem entendido a jurisprudência que o reembolso tem que ser integral, né? Se é uma situação um pouco diferente, onde eu faço a solicitação e o plano de saúde ele tem o profissional apto né, a proceder com aquele tratamento, com o procedimento, e ainda assim o consumidor ele busca essa intervenção por um profissional particular. Nesses casos, nessa hipótese, o plano de saúde, aliás, não, a jurisprudência tem entendido que esse reembolso ele tem que acontecer, né, pelo valor que o plano de saúde pratica com o seu credencial, né? Por quê? Porque entendemos também a obrigação de contrato, né, em relação ao usuário e plano de saúde, e nessa hipótese o plano de saúde demonstrou que tem o profissional. Então, o usuário ali, por vontade mesmo, liberalidade, buscou o particular. Nesses casos, dificilmente, se ele requerer, ele vai conseguir um reembolso integral. E a outra hipótese é aquela, às vezes, de uma solicitação de algum tratamento que não tem cobertura contratual. Nesse caso, a operadora, o plano de saúde, não vai proceder com nenhum tipo de reembolso. Muito obrigada, doutor Cleiton. O doutor Flávio quer pontuar a questão do artigo 2, doutor Flávio? Era só para reafirmar aí, né, que a lei 12.764, ela traz o fundamento aí no seu artigo 2º, né, quanto à obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde fornecer o tratamento ABA, né, conforme requereu aí na pergunta o colega Elson Basso. Excelente. Muito obrigada a todos. Quero, em nome da nossa presidente, Marlene, que por um imprevisto particular não pôde comparecer, agradecê-los pela presença, o pessoal que está no YouTube, o pessoal que está no Instagram, a esses nossos palestrantes que abrilhantaram a noite de hoje com tanto conhecimento. Tenham todos uma boa noite e muito obrigada. Obrigada a todos, boa noite. Com certeza somos muito esclarecendo, doutor Flávio, doutor Levi, doutor Cleiton, para fortalecer a luta aí em prol da CUT. Muito obrigada a todos vocês. Doutora Milena, muito obrigada. Obrigado, doutora Gilane, BDFAM, muito obrigado pelo convite. Obrigado também, fico lisonjeado dessa participação aqui. Acredito que o Daniel vai finalizar, então tenham todos uma boa noite.